eu sou a Ana Shermack do Pausa para um Café e hoje eu voltei para falar sobre as leituras do mês de abril. Temos muitas leituras esse mês, foi um mês bom, foi um mês bacana de leitura e eu espero que vocês gostem dos livros que eu vou falar hoje. Vamos do pior pro melhor? Assim vocês ficam até o final do vídeo. Vamos começar com Depois de Você, que foi a decepção deste mês. Assim, algumas pessoas falaram que este livro não estava bom, não precisava deste livro. Mas o que a Ana fez? A Ana foi ler o livro. Porque a Ana é uma pessoa que não desiste das coisas. Ela acha, não, vamos dar uma segunda chance. Eu gostei muito do primeiro livro, do Como Eu Era Antes de Você. Fiquei muito emocionada com o livro, chorei horrores. Mas Depois de Você foi uma leitura difícil. Sabe aquele livro que você não entende por que teve uma continuação? Assim, ela podia ter pegado essa história, que é uma história boa, colocado em outro livro, dado o nome de outros personagens, que tava perfeito, a gente não ia reclamar. Mas aí ela foi lá, botou os nomes dos personagens, colocou uma história maluca no meio. A protagonista não era a protagonista, não era a louca que eu conhecia do outro livro. Assim, eu lia ela e tava tipo... Não é você. Então, foi uma decepção bem grande. Eu achei que o livro não precisava de uma continuação. E vou continuar dizendo pra Deus e o mundo que não precisa de continuação. Mas tá lá a minha resenha também no blog, então vocês podem ler. Não quero estragar com a experiência de leitura de vocês, então se vocês leram e gostaram, por favor, me digam aí o que vocês acharam de bom no livro, por favor. Tô precisando de, sim, ver uma luz aqui, porque não tá rolando. Não gostei. E olha que é bem difícil falar mal do livro, né? Geralmente eu não falo quando eu acho ruim, mas esse não deu para escapar. Não gostei. O livro é bom, mas não precisava ser com esses personagens. Outra leitura do mês foi em Linha M, da Pat Smith. Foi um livro assim, ó... bom. Não foi assim, bom, que livro maravilhoso, melhor livro que eu li na vida. Não, é um livro bom. Eu não li só Garotos, da Pat Smith, é um livro que eu quero ler. Linha M me pegou, assim, de um jeito bem bacana, foi um livro que eu gostei de ler mesmo, assim, eu tava lendo e eu tava entretida com a leitura. É legal conhecer um pouco mais dela, da pessoa artística que é a Pat Smith, não só como roqueira, como a gente já conhecia ela, como eu já conhecia ela, como roqueira e não como escritora. Foi legal ver como ela consegue transmitir essa história de não escrever sobre alguma coisa em específico, não ter um tema principal dentro do livro. Eu gostei da forma com que ela narra as histórias que aconteceram com ela. Eu gostei de como ela trabalha esse lado mais triste até mesmo da história. A parte dela mesma contando sobre o café dela, que ela queria ter um café e como nada dava certo pra ela ter esse café. É triste, sabe? É uma história que, poxa, é uma história de gente como a gente, sabe? Que batalha maquinada dá certo na vida. Então eu acho legal o jeito que ela conta essas histórias, mas sem deixar, tipo, ela se tornar vítima da situação. Então eu gostei muito. Eu acho que um dos problemas que às vezes tem quando a pessoa se escreve uma autobiografia é ela se tornar vítima da situação e fazer com que você ache que ela é uma pobrezinha na vida. E a parte não, tipo, ela tinha ideias muito malucas, muito artísticas e tinha umas vontades estranhas, e isso torna o livro interessante. Tipo, as vontades dela tornam o livro, não só as coisas que ela fazia. Então eu gostei pra caramba de Linha M, foi um livro bom e tô curiosa pra ler só garotos. Eu ia falar só outros garotos, mas só garotos. Outro livro que eu li esse mês foi 62, Modelo para Armar, do Júlio Cortázar. Esse livro, pra quem não sabe, ele trouxe de inspiração, no caso foi uma forma que o Cortázar teve de manter mais ainda o capítulo 62 da Amarelinha, o do Rayuela, não sei como se pronuncia, mas ainda mais vivo do que ele já é. Se você conhece Cortázar, provavelmente você já deve ter ouvido falar desse livro mais famoso dele, e que tem um capítulo nesse livro que também é muito famoso, que todo mundo fala, porque ele é diferente, que é o capítulo 62. Então o Cortázar foi lá, pegou esse capítulo e resolveu fazer um romance inspirado nesse capítulo. E assim, é um livro que até pra quem já leu o outro livro do Cortázar, é difícil entender. Então eu não recomendo você pegar ele sem ter lido o outro livro. Você vai ficar assim, tipo... porque é diferentão. Ele é barroco. Coloque o meme da diferentona aqui nesse livro, porque é. Mas é um livro muito bom, ele é diferente. É aquele livro que sai da tua zona de conforto. Tem resenha dele no blog, então eu acho melhor pra vocês saberem mais sobre ele lá na resenha. Então eu vou deixar aqui no link. E também Nights of Sidonia, mas como eu vou fazer um especial dos mangás que eu recebi da JBC, eu vou deixar pra comentar sobre ele lá, desculpa.
Também li A Máquina de Caminhar, do Cristóvão Teza. Já tem resenha dele lá no blog. É um livro só de crônicas, tem acho que umas 63 crônicas, mais um texto do autor falando sobre escrever, sobre o tempo que ele escreveu na Gazeta do Povo, como foi recusar, como foi aceitar esse pedido. Aqui a gente vai ter muitas cenas do cotidiano, sabe? Ele vai falar dos haters da internet, ele vai falar sobre leitores, sobre livros, sobre muitas coisas e com a suavidade do Cristóvão Teza, que eu acho que ele tem uma suavidade no jeito de escrever, eu acho que ele é meio único, assim. Eu sou curitibana, vocês devem saber, então eu gosto de ler o Cristóvão, vou falar Gustavo, Cristóvão, porque eu acho que ele capta essa essência curitibana nas coisas dele e eu gosto muito, então eu gostei pra caramba ler o Máquina de Caminhar. E ele tem ilustrações do Bennett, então as crônicas têm ilustraçõezinhas, principalmente pra você que não leu Cristóvão Teza e é interessado a ler outros livros dele, A Suavidade do Vento, O Filho Eterno, e nunca leu nada dele, assim, pra começar, talvez as crônicas sejam uma boa escolha, porque eles são realmente livros muito bons, assim, e as crônicas dele te tocam de alguma forma ou vão te fazer pensar sobre algumas situações, então vale a pena. E por último, o meu queridinho do mês, que foi os primeiros contos de Truman Capote. Capote, não sei como se pronuncia, você fala do jeito que você quiser, não vamos julgar os outros nesse vídeo. Primeiros Contos é um livro incrível. Por quê? Você pensa aqui que é um jovem turmanzinho pequenininho lá, né? Voltava da escola e escrevendo no seu caderninho. Quando ele escrevia nesse caderninho, ele escreveu esses contos que estão aqui, foram achados em 2013 lá na biblioteca não sei das quantas, que eu esqueci o nome agora. Mas nas bibliotecas eles encontraram esses contos, resolveram lançar. Em inglês é The Early Stories of Truman Capote e em português ficou Os Primeiros Contos de Truman Capote. E assim, é incrível. Por quê? Porque ele vai captar, sim, uma essência muito bonita das pessoas para escrever esses contos. É muito empático, é suave, é delicado, mas ao mesmo tempo é aquele conto que você lê, termina de ler ele, você para, porque você precisa pensar sobre aquela história. A primeira história do livro já te começa com um tapa na cara. Você pensa assim, meu, olha essa história, olha esses personagens. Aí acaba o livro e você fala, meu, olha essa história, olha esses personagens. E assim, aqui é aquele autor que você conhece lá de Sangue Frio. Sangue Frio. Aqui é aquele autor que você conhece de Bonequinha de Luxo, de A Sangue Frio e vários outros livros, quando ele tava começando a escrever, quando ele tava ainda surgindo na vida de escritor. Então é uma coisa que, gente, é lindo ler esse livro. Eu amei, eu adorei, tá maravilhoso. Essa edição verde-limão tá linda. E eu acho que vocês precisam ter esse livro na sua estante, porque não tá caro, então façam o favor de comprar, tá bom? Obrigada. Último livro que eu li esse mês, provavelmente eu já falei isso no livro do Truman Capote, mas é porque eu tinha esquecido de pegar esse aqui. Aí eu lembrei de última hora. Mas enfim, The Game eu li no começo do mês. E assim, que dizer de The Game? Eu deixei esse livro por muito tempo na minha estante, quase um ano lá, mas não vou ler isso aí não. Não vou gostar, não vai ser legal. Já lançou até o segundo e eu não tinha lido o primeiro. Aí eu falei, vou tirar isso aqui da estante e vou ler. Comecei a ler. Começou meio fraco, assim. Não gostei muito, achei tipo... Mas daí engrena uma hora, assim, você pega a história de jeito. Eu sei que eu já falei sobre abandonar livros aqui, mas esse era um livro que, assim, tava ruim no começo, mas não tava tão ruim. Eu achei, não, vamos lá, vamos indo. Uma hora a gente encaixa. E deu certo, assim, porque por mais que eu não gostava do HP e, assim, teve alguns pontos na história que eu ficava meio torcendo o nariz, quando ele explica tudo, quando ele explica o que é o jogo, quando explica toda a história, aí fica interessante. E aí na última página também tem uma coisa muito interessante, que é quando você descobre o que tá acontecendo ali. Então fica de olho, presta atenção se você vai ler esse livro, presta muita atenção nas pessoas e nos detalhes, porque o autor tá te dando dica. Você que não tá prestando atenção, porque você tá com a cabeça em outro foco ali, que não é o foco que você tem que estar, é outro foco. Então foca nesse foco e não naquele outro foco. Vocês não estão entendendo nada que eu tô falando hoje. Esse livro conta a história de um jogo que esse HP acaba sendo metido ali no meio, que envolve muitas pessoas, o mundo todo, apostas e crimes. E aí que é uma parte interessante do filme, do livro no caso, e porque ele tem muita ação. Ele é um livro que, tipo, você tá andando e você tá correndo junto com eles. Ele é muito atual, ele envolve muita coisa atual como internet, celulares, então você consegue se colocar no meio daquela história e vai sair série. Então se você aí é daqueles que gosta de ler o livro antes da série, tá aqui uma chance, que ainda não saiu, então corre e vai ler. O segundo livro já lançou pela Dark Side e provavelmente o último logo sai. Então é isso,
galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e continuar acompanhando nossos vídeos, porque isso é muito importante pra gente. Então, beijo grande e até a próxima.